Bom, eu preciso falar sobre o final de Revenge com spoilers, então vamos lá. Confesso pra vocês que eu preferia que tivesse terminado na terceira temporada. Eu achei o último episódio bem impactante. A morte do Aiden, pra mim, foi uma das mais fortes ali na série. A reação que a Emily tem realmente me impactou bastante. É, mostrou bem a crueldade da Victoria, o que ela é capaz de fazer, o tamanho do estrago que um processo de vingança desses pode gerar, né? Por isso que se fala, né, que quando você inicia esse processo de vingança, é melhor que você cave duas covas, uma para você e uma para o seu inimigo. Porque, de certa forma, no final, a Emily conseguiu inocentar o pai, né? Limpar o nome do pai. Ao mesmo tempo, ela perdeu ali um parceiro. Ele era uma das pouquíssimas pessoas ali na série que conseguia realmente compreendê-la, que vivia o mundo dela. E ele ter morrido nas mãos da arqui-inimiga da Emily barra Amanda, eu acho que foi uma sacada muito boa. E aí, no final disso tudo, a Emily barra Amanda cavar uma cova para enterrá-lo e depois ter colocado a Victoria numa clínica, né, de internação, deu ali um tom interessante de encerramento. Mas aí que tá. Veio a revelação de que... Na verdade, a revelação de que o David Clarke estava vivo veio antes, né? Em um dos flashbacks, onde ele acho que deveria estar morto, ele aparece vivo. Será que eu tô me confundindo? Que são muitos flashbacks e muitas reviravoltas, mas eu acho que ele aparece. Então eu acho que a gente já sabia. Mas ele ser responsável pela morte do Conrad Grayson, eu me pergunto qual que era o intuito. Eles queriam estabelecer uma nova história para quarta temporada, mas eu acho que poderia ter ficado em aberto. Eu acho que o Conrad poderia ter simplesmente morrido numa briga na prisão e no final a Emily poderia receber uma notinha ou então uma carta, um telegrama meio misterioso, dando a entender que ela poderia se reencontrar com o pai, alguma coisa assim, sabe? Mas, enfim, decidiram seguir para uma quarta temporada e eu preciso falar que foi muita enrolação. Introduziram personagens novas que não tinham muito nada a ver, né? Aquela personagem da Louise entrou como estereótipo da paciente que sai da clínica psiquiátrica e começa a perseguir pessoas. Ela cria uma obsessão pela Victoria, vai atrás do Daniel, tenta matar a Margot, e aí no final ela acaba se envolvendo com o Nolan, e o coitado do Nolan não consegue ter sossego nessa vida, e tudo que ele quer agora é sossego. Ele não conseguiu estabelecer nenhum relacionamento minimamente saudável ao longo das 4 temporadas, e aí quando aparece alguém pra ele, alguém que seja bacana pra ele, a série tira isso dele. Do nada, ele é um personagem que ele merecia muito mais do que ele recebeu. Agora eu fiquei revoltada pelo Nolan. Enfim, aí essa Luz, ela fica com o Nolan, aí dá a entender que ela vai melhorar, que vai ficar tudo bem, aí tem mais reviravoltas, ou ela acidentalmente mata o irmão, e aí depois ela vai atrás da Vitória, é responsável por revelar que a Vitória forjou a própria morte para incriminar a Emily barra Amanda. Outra personagem que poderia ter sido grande e que depois que foi só ladeira abaixo foi aquela Margot. Eu esperava mais dela, porque a Emily barra Amanda e a Victoria foram forjadas para se tornar o que elas se tornaram. Desde a infância, desde a adolescência, elas têm uma história de vida que empurra elas para o terreno cinzento já desde criança, desde adolescente. A Amanda barra Emily foi traída por todas as pessoas ao redor dela. Você vê que ela se desconecta muito das pessoas. E o fato dela ter criado uma nova identidade faz com que ela se desconecte ainda mais, porque ela precisa manter aquela fachada, né, da Emily Thorne. A Vitória passou por tudo aquilo com a mãe dela, teve a questão do abuso, ela não aprendeu a se conectar realmente com as pessoas. Eu, sinceramente, acho que quando ela fala que ela amava o David Clarke, que ela amava os filhos, a minha impressão é que ela tinha aquela sensação de posse. Com o David Clarke, ela tinha aquelas sensações de um acolhimento que ela nunca teve, mas difícil. Eu não consigo acreditar que ela realmente amava, né? Ela não amava as pessoas, ela queria exercer poder, controle, ela seduzia. Ela não parece sentir muito remorso, ela não parece que tem lá muita empatia, então eu acho difícil, né? Você ter a palavra amor sem esses dois componentes. Só que o que acontece? A Margot, ela aparece na série como uma pessoa que quer se provar pro pai.
ela tem as dificuldades de relacionamento dela com o pai, mas ela não teve esse histórico de vida que a Victoria e a Emily tiveram. Então, quando ela entra nesse caminho de vingança desenfreado contra a Emily, mesmo a Emily barra Amanda tendo se revelado no meio da temporada e tendo inocentado o nome do Daniel, né, ainda assim a Margot seguiu nesse caminho de vingança que já não fazia mais sentido. Porque ela mesma falou pra Victoria que o acidente com o táxi foi um acidente. Aliás, que acidente, gente, que taxista que anda naquela velocidade assim e vai pra cima da pessoa que tá na rua, tipo, chamando um táxi. Não é como se ela estivesse atravessando a rua. Ela estava perto da calçada e o taxista veio com tudo. Foi um recurso de roteirista para fazer a história andar com uma personagem que já estava entregando tudo, uma personagem que já não fazia mais sentido estar ali naquela história naquele momento. Daniel Grayson também, depois da terceira temporada, eu não senti a necessidade dele estar ali na quarta temporada. A Charlotte, depois que o Declan morreu, ela poderia ter ido para Paris e ficado lá. Porque ela é aquela personagem que ela parece que não tem motivações próprias. Todo mundo manipula, todo mundo empurra pra lá, empurra pra cá. Já o Daniel, eu acredito que ele poderia sim ter aparecido, tentando se restabelecer. Eu acho que a morte dele foi também outro recurso dos roteiristas para empurrar a história, para fazer com que fosse reacesa as chamas da vingança por parte da Victoria. É aquilo, foi aquela morte e recurso só para Margot e para Victoria se juntarem para tentar se vingar. Contudo, entretanto, todavia, ele atirou na Emily, né? A gente não pode esquecer disso também. Aliás, todo mundo ali tá num terreno cinzento, né? Ninguém é muito digno de glórias ali. Essa é a verdade. Mas eu acho que poderiam ter feito outra coisa com ele. Ele tentando se provar, ele poderia ter mudado de país, mudado de nome. Contudo, entretanto, todavia, na hora que ele estava morrendo e que ele conseguiu a redenção dele ajudando a Emily, eu me emocionei. Porque ele passou a história toda tentando se desvincular dessa imagem Grayson, tentando ser diferente dos pais. E ali ele teve a decisão, ele decidiu que ele seria ele mesmo, morreria de acordo com os próprios valores. Na hora eu fiquei emocionada, confesso. A personagem da Ashley, para mim, poderia ter sido melhor aproveitada nas duas primeiras temporadas, como amiga da Emily e como assistente organizadora de festas da Victoria. Eu acho que faltou essa camada de mais cinzenta na amizade, porque, de certa forma, em determinados momentos, a Ashley até que queria ser amiga da Emily. A Emily estava usando a Ashley como ela usou muita gente. Mas poderiam ter adicionado ali pelo menos um pouco mais de remorso, sabe? Sei lá. Tudo bem que eu acho que a atriz saiu no meio da terceira temporada, porque eu acho que ela foi jogar feitiço em outra série. Agora, Duas Covas. Último episódio. Eu já vi gente na internet falando que gostou e gente que achou que foi final feliz demais para uma protagonista que realizou muito mal na vida das pessoas. Inclusive, boa parte dos personagens que morreram foram personagens que nem tinham nada a ver com a história, que foram pegas no meio do fogo cruzado entre a Victoria e a Emily. O que se considera final feliz, né? Ela conseguiu a vingança dela contra a Victoria. Ela inocentou o nome do pai dela com relação às acusações do terrorismo, mas no final das contas, ele não queria que ela tivesse entrado nesse caminho. No final das contas, quem mata a Victoria é ele e quem vai preso por isso é ele. E ele ainda tá com câncer e no final ele morre do câncer que ele tem. Então, eu não sei dizer se foi um final realmente feliz para Emily. E ela ficou com o Jack no final. Mas quem é essa pessoa? A Amanda barra Emily, ela vai precisar de anos de terapia até ela conseguir se restabelecer, até ela conseguir entender quem ela é, porque ela passou a vida inteira moldando a identidade dela para atender esse plano de vingança. Agora que ela conquistou essa vingança, e agora? Até eu estou sentindo uma crise existencial pensando no futuro dessa Amanda barra Emily. Quem é essa pessoa com quem o Jack se casou? Porque outra questão também, né? O Jack, ele tinha ali uma fixação com a Amanda da infância dele, que, bem, vamos lá, né? Ele não sabe quem é a Amanda. Ele não sabe nem quem é a Emily. Ele casou com uma fantasia que ele
criou na cabeça dele, da menina que ele conheceu lá muitos anos atrás. E ela não existe mais. Inclusive, essa pessoa foi responsável por diversas tragédias que aconteceram na vida dele e tal. Então, é complicado, assim. Outra coisa que eu preciso reclamar. Preciso. O desenvolvimento do relacionamento romântico entre a Emily e o Jack também não foi muito bem utilizado. 20 e tantos episódios e não conseguiram fazer com que eu acreditasse que os dois tinham que ficar juntos. Só porque lá atrás foi estabelecido que eles tinham um crush um no outro quando era criança. Não. Pra mim, não colou. E pra mim, o momento em que eles finalmente ficaram juntos, pra mim foi estranho. Foi do nada, num lugar super inadequado, na casa da mãe desaparecida da Victoria, ali, estranho, muito estranho. Estranho a Emily baixar a guarda daquele jeito, naquele local, naquele momento. Foi a temporada toda dela se relacionando com outras pessoas, inclusive ela entrou em um relacionamento com o detetive parceiro do Jack. Ficou um tempo com esse cara, o cara foi assassinado, e lá no mesmo lugar, ela decide ficar com o Jack, no mesmo lugar que o cara foi morto. Ai, que esquisito. É um final, acho que é bem agridoce. Pra quem falou que era um final feliz pra esses dois, eu tô sentindo um final muito agridoce. Amanda ficou com o coração da Vitória. E ela vai ter que viver o resto da vida dela carregando o coração daquela mulher. E ela meio que sabe disso. A Charlotte fala pra ninguém falar pra ela, mas ela fica sonhando com essa ideia. E então, uma hora ela vai saber. Uma hora ela vai buscar. Ela é mestre de descobrir coisas, de investigar coisas. Então eu acho o seguinte, no final tivemos as duas covas, o que foi estabelecido lá no início da série. Nós tivemos a cova do David Clarke e a cova da Vitória. Eu acho que fez sentido. Embora não fosse o que eu estava esperando, pensando melhor, eu acho que foi uma boa alternativa, porque o David Clarke também estava no caminho da vingança dele. Então, alguém teve a vingança ali. Ele é o cara que foi preso injustamente. Ele é o cara que conseguiu fugir. Ele, em tese, poderia ser o equivalente ao Conde de Monte Cristo, muito embora quem tenha feito boa parte do trabalho ali tenha sido a Emily, né? De criar uma nova identidade para ela conseguir ir se vingando das pessoas. Mas no final, o confronto direto foi muito mais o David Clarke com a Vitória. Eu nunca engoli essa ideia de que ele realmente estava acreditando nessa mulher lá no início. Não, eu já imaginava que ele ia querer se vingar dela de alguma forma. A não ser que ele estivesse com alguma amnésia. Eu já imaginei que ele tinha ali umas segundas intenções com ela e estava avaliando o terreno para ver como que ele iria fazer isso. E ele decidiu assumir esse peso para ele, para poder libertar a filha dele. Fiquei satisfeita, mas eu acho que teria sido mais impactante se tivesse terminado na terceira temporada. Eu gostei de como ficou. Aqui a Lydia, que foi a primeira de quem a Emily conseguiu uma vingança, ela tá fugida até hoje? O escritor também tá fugindo até hoje? Não sei. Não prestei atenção nessa parte, não. Bom, é isso, fica aqui a minha opinião sobre o Revenge. Apesar de tudo, ainda é uma série que realmente vale a pena e a gente não acha mais por aí. Fico por aqui, então, beijos, tchau!